Olá família, graça e paz, tudo bem? Olha eu aqui de novo, o Wellington Santos, e aqui no Liber Media Brasil, te convidando para mais uma aula de hoje. E ontem nós falamos sobre uma mãe amorosa e hoje vamos falar do papel do apóstolo Paulo como um pai na fé. Mas antes disso eu quero pedir para você um favorzinho. Se você puder, já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder. Afinal de contas, nós estamos todos aqui num grande aprendizado, onde aqui ninguém sabe mais do que ninguém, só estou expondo para você algumas partes das escrituras e que vão fazendo parte do nosso cotidiano, da nossa vida e nos transformando em pessoas melhores dia após dia, beleza? Por isso que eu conto com você todos os dias aqui no Liber Media, compartilhando esse vídeo, compartilhando essa live, compartilhando essas aulas, para que mais e mais pessoas possam ficar sabendo desse conteúdo tão importante e tão relevante para os nossos dias atuais. Beleza, gente? Então vamos lá. Nós falamos ontem, né, de uma parte muito importante da chamada ministerial do apóstolo Paulo, que é como ele lidava, como ele tratava a igreja. E aqui a gente falou sobre ser como uma mãe carinhosa. E agora ele não está mais na figura somente de uma mãe carinhosa, mas vamos ver um pai exemplar. Já que nós estamos carentes, né, de bons exemplos paternos, bons exemplos de pais, é bom a gente olhar para a palavra de Deus e entender que nela nós podemos encontrar exemplos bons, não somente para observar e estudar, mas para sermos também parecidos. Lembramos, né? A gente deve lembrar que o apóstolo Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se ele está dizendo que a gente pode copiá-lo, né, as pessoas também podem nos copiar, é claro, nos tornando bons exemplos na fé. Então, o apóstolo Paulo foi um pai exemplar, é o que nós vamos tratar aqui agora, e a leitura está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9 ao versículo 12, que diz assim, ó: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês e os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai cuida de seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Eu vou ler aqui numa outra versão, diz assim, olha, preste atenção. Amigos, vocês nos fazem lembrar do tempo em que trabalhamos duramente, dia e noite, para não ser um peso a vocês enquanto proclamávamos a mensagem de Deus. Vocês são testemunhas de que entre vocês fomos discretos e corteses e agimos com muito tato com nossos irmãos na fé. Deus sabe que não vivemos à custa de ninguém, e vocês são prova disso. Tratamos vocês como um pai trata os filhos, tomando-os pela mão, incentivando-os e mostrando passo a passo como viver bem na presença de Deus, que nos chamou para o seu reino, para essa vida de alegria. Gente, essa palavra é inacreditável, é linda de se ver, de ouvir, de estudar. O apóstolo Paulo está dando para nós aqui dicas de como ser um bom pai na fé, de como nos tornar também bons pais naturais. E a gente vai ver aqui, esse texto contém riquezas espirituais gigantescas. Para você que quer ser um pai na fé, para você que quer ser um pai espiritual, para você que quer ser um gestor, um líder, um trainee, um mentor, ou seja lá o que for, ele está dando dicas para a gente aqui, importante em como nós devemos lidar com aqueles que Deus colocou sobre o nosso comando. Então, um verdadeiro pai, você já sabe, não é aquele cara que vai gerar filhos, que só gera filhos, mas também é aquele que cuida dos filhos. E cuidar aqui na responsabilidade dos pais, do pai, é bem diferente da responsabilidade da mãe. A mãe dá o amor, dá o afeto, dá o carinho, é a graça, né? É a graça de Deus. Mas o pai é aquele que traz a lei, é aquele que traz o norte para a família.
o sentido para a família, ele aponta onde nós devemos ir. Esse é o papel do pai, a função do pai. Ele mostra para a família, para o seu clã, o lugar onde aquelas pessoas devem estar, o lugar onde as pessoas devem ir e qual o preço que elas pagam para chegar nesse lugar, junto com ele. Ele é um líder, ele é o que está à frente e tem toda a responsabilidade por isso. Deus vai cobrar dos pais. É por isso que você, pai, se acha que você não tem responsabilidade, se acha que a vida é do jeito que você acha que deve ser levada, Deus vai cobrar de você, tanto por seus filhos naturais, quanto seus filhos espirituais. Tenha muito cuidado com a forma como você usa a tua paternidade, porque é por meio dela que você pode ir para o inferno. Então pense nisso, pense quantas vezes for necessário, para que você não caia no engano de achar que você está fazendo o que é certo, mas, enfim, já entendeu onde eu quero chegar, né? Então o pai, ele não só cuida, o pai traz a direção, traz a lei, né? Ó, não pode, né? O pai natural, né? Aqui, ó, pai natural, ó, não pode, não faça isso, está na hora disso, não está na hora disso. Então o pai, ele vem com isso, né? Ele vem com essa autoridade. E eu tô, obviamente, eu tô aqui falando, né, uma coisa que é muito mais... Eu tô sendo bem raso, eu poderia falar de uma forma mais profunda, mas não é o caso aqui agora. Mas a gente vai ver aqui alguns pontos importantes do ministério de Paulo como um pai espiritual, aqui no livro de Tessalonicenses. Então, vamos lá. Você está vendo aqui que todos os vídeos, desde o início, a gente sempre fala, ó, 4 aspectos, 3 aspectos, 5 aspectos, 10 aspectos. A gente sempre usa os números para poder falar, esse texto aqui ele é dividido em tantas partes, para que fique fácil para o seu entendimento. Então, vamos lá. Quais são esses aspectos que definem, então, o ministério de paternidade espiritual na vida do apóstolo Paulo? Primeiro, que foi o trabalho memorável, né? Então, diz aqui no versículo 9, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Ou seja, lembram do sacrifício, do trabalho que eles tiveram, da luta, da luta diária, né? Para poder estar ali seguindo firme, né? Então, apesar da igreja de Filipos enviar dinheiro para ajudá-los em Tessalônica, 2 vezes, aí a gente tem aqui Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim, ó, vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Amém? Então, embora fosse seu direito de exigir o sustento, e a gente já falou aqui, né, da igreja, a gente viu aqui no versículo 7, Paulo decidiu trabalhar para se sustentar. Então aqui a gente tem 2 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 6 ao 12, que diz assim, ó, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, nós lhe ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Parece que a gente está lendo a aula passada, né? Não porque não tivemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês, quando ainda estávamos com vocês. Nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, o pai, a gente já sabe, né? Ele está ensinando para os seus filhos, ele está falando aqui para a igreja. Ele está trazendo uma condução sobre um cenário que vivia aquela igreja. Lembra na aula passada que eu falei que existem igrejas perfeitas? Não, nós vimos que no Antigo Testamento isso não aconteceu com o povo que Deus separou, isso não aconteceu na igreja do Novo Testamento, que falhou, que errou muitas vezes, e também no nosso tempo não existe uma congregação perfeita, não existe um lugar perfeito. Amém? Wellington, então está dizendo então que eu tenho que ficar no lugar onde há uma liderança abusiva, há um desvio das doutrinas bíblicas? Não, eu não estou dizendo isso, não estou dizendo. Tá? Mas eu estou dizendo que existem pessoas que usam a desculpa de fulano é muito chato, eu vou sair da igreja. A igreja tem panelinha, eu vou sair da igreja. Pô, aí tu vai por qualquer outro lugar, irmão, não tem como. Você vai encontrar panelinha.
Entendeu? E essa geralmente é uma desculpa de quem quer fazer uma panelinha, tá? Geralmente quem dá essa desculpa é porque sempre quis fazer panela, né, e não tem condições para isso, então fica saindo, trocando de lugar em lugar até achar. E quando acha que é o lugar perfeito. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Então Paulo decidiu trabalhar para se sustentar. Como nós vimos aqui, o pai trabalha para sustentar a família. Ninguém podia acusá-lo responsavelmente de ganância financeira. Então aqui nós temos o exemplo de Atos capítulo 20, 31. Olha o que diz. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de adverti-lo a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. E também lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, que diz assim: agora estou pronto para visitá-los pela 3ª vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais devem ajuntar riquezas para os filhos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando ele não quer ser um peso, ele está falando, cara, eu não quero que chegar na tua cidade e todo mundo ficar preocupado em me dar ajuda financeira. Eu não quero chegar na sua cidade e todo mundo tem que ficar agora na obrigação de trabalhar dobrado para poder me dar alguma ajuda. Não, eu não quero isso, eu não preciso disso. Eu não vim aqui por causa de dinheiro, eu não vim aqui por causa da oferta, eu não vim aqui por causa dos bens, eu vim aqui por causa de vocês, daquilo que eu posso ensiná-los e daquilo que vocês podem me ensinar. Olha a visão do apóstolo Paulo, e ele fala, cara, não são os filhos que têm que estar preocupados em dar riqueza para os pais, é os pais que têm que estar preocupados em dar riqueza para os filhos, ou seja, ele queria contribuir, servir aquela igreja, ele não queria ser servido, ele queria servir a igreja. Ele queria servir a igreja. Líderes, você que está me acompanhando aí, você precisa servir a igreja. Cuidar da igreja. Amar a igreja. Não fique esperando que, poxa, eu vou fazer uma ajuda aqui, eu vou visitar algumas pessoas, eu vou ajudar algumas pessoas, porque essas pessoas, elas podem me ajudar. Lembra de uma das últimas aulas que nós tivemos a respeito de bajulação? Um líder não bajula, ele não precisa bajular. Ele não precisa ajudar as pessoas por interesse. Eu vou fazer isso por você porque eu sei que você vai me dar um cargo melhor. Eu vou fazer isso por você porque você vai me dar um presente. Porque fulano... Por isso que lá no livro de Tiago a gente encontra aquela situação onde ele lida com o homem rico e com o homem pobre, né, de dar valor mais para o homem rico. Por que as pessoas faziam isso? E por que as pessoas fazem isso ainda hoje? Né, exalta o homem rico, o casal rico, aquela mulher rica, milionária. Por quê? Por que isso? Existe um motivo. O motivo é, você ajuda e essa pessoa te ajuda de alguma forma. Então, é simples assim. Então a gente precisa ter muito cuidado. O apóstolo Paulo já mostrou para a gente aqui, em 1 Tessalonicenses, qual era o trabalho dele? Ele não queria desgastar a igreja, ele não queria ser um peso para aquelas pessoas, ele queria contribuir. E como ele contribuía? Ensinando a palavra. Amém? Então, mesmo o apóstolo Paulo tendo o direito legítimo de exigir o seu sustento, não dependia dele para fazer a obra de Deus. Paulo não estava no ministério por causa do salário. Então, a sua motivação nunca foi dinheiro, mas foi ensinar a palavra de Deus. Então a gente vem aqui, né, o que define o ministério de paternidade espiritual do apóstolo Paulo é que ele teve um trabalho memorável. Segundo, um procedimento irretocável. No versículo 10, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Amém? Então, olha, é um trabalho ali que, meu irmão, não tem como falar alguma coisa desse cara. Esse cara fez um trabalho pela igreja. Paulo evoca o testemunho de Deus e da igreja acerca do seu procedimento em meio aos Tessalonicenses. Ele tinha uma relação certa com Deus, consigo e com a igreja. Wellington, traduz isso em palavras. Traduz isso para mim. Eu vou traduzir. Ele tinha consciência tranquila. Ninguém podia falar dele. Falar assim, você está servindo a Deus porque você é ganancioso. Você está servindo a Deus por causa disso. Não. Ninguém podia falar nada dele. Nenhum motivo. Paulo, ele está fazendo isso porque é gentil. Paulo está fazendo isso porque ele é judeu. Paulo está fazendo isso porque fulano tem, porque é mulher, porque... Não, ele tinha o mesmo tratamento com todas as pessoas. E é por isso que ele tinha, nesse procedimento irretocável, um meio de fazer com que ninguém pudesse falar absolutamente nada dele. Paulo tinha portas abertas em qualquer lugar, porque ele não saía de lugares e fechava as portas se fechavam para eles. Só para os inimigos, aqueles que queriam calar a boca dele. Mas ainda assim... acredito que Paulo tinha portas abertas em qualquer lugar. Poxa, mas quem era o apóstolo Paulo? Ele era um perseguidor dos cristãos, ele ajudou, ele contribuiu para a matança de muitos cristãos, mas ele mudou a vida dele, ele mudou a conduta dele, ele passou a ser totalmente diferente.
ele era aquele que acusava, que matava, mas agora ele passou a ser perseguido por causa daquilo que ele perseguia. Jesus. Amém? Então, ele começa a ter um procedimento completamente diferente de muitas outras lideranças, de muitas outras pessoas, porque ninguém podia falar nada dele. Depois, se você puder, dar uma lida em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9 ou 2 Coríntios capítulo 9. Lê lá, não lê agora, lê depois, anote aí, lê, porque você vai entender o que eu estou falando. Então, ele tinha uma relação certa com Deus, consigo e com a igreja. Howard Marshall expressa que os 3 adjetivos que representam os advérbios gregos têm significados próximos entre si e são colocados juntos visando a sua ênfase. Você vai entender. Vejamos vamos ver então agora esses 3 adjetivos, tá? Ainda no versículo 10. Paulo viveu de forma piedosa. O termo grego ósios, tá? Piamente, santamente, descreve o dever da pessoa para com Deus. Paulo fala da correta relação Isso fala da correta relação de Paulo com Deus. A piedade, ela tem a ver com uma vida em santidade, pureza e fidelidade a Deus. A piedade trata da verticalidade da vida. Amém? Ela está falando da tua ligação com Deus, da forma como você se comunica com Deus, da sua intimidade com Ele, da sua comunicação com o Pai. Isso é a piedade, a santidade, a sua vida ali separada, dedicada para o serviço. Você sabe que é Deus que te sustenta, você sabe que é Deus que te guarda. Não são pessoas, não são meios, não é um governo. Seja governo de esquerda, de direita, seja crise financeira, sejam guerras, sejam crises humanitárias, seja crises biológicas, tragédias biológicas, nada disso vai te paralisar. Você sabe que aquele que te guarda, aquele que te chamou é aquele que te guarda. Você tá baseado nas escrituras sagradas, ninguém te paralisa, ninguém te resiste, porque você está vivendo uma vida santa. Amém? Você está vivendo uma vida com Deus. Então isso é importante. Então a primeira coisa, ele vivia uma vida piedosa. A segunda, ele vivia de maneira justa. O termo grego dikaios indica o dever para com os homens. Isso também fala de uma relação correta consigo mesmo. Paulo era um homem íntegro, inteiro e sem dupla face. Não havia brechas no escudo da sua fé, não havia áreas escuras no seu caráter. Ele podia viver em paz com a sua própria consciência. Lembra do que eu falei? Ele era um cara tranquilo, tinha consciência tranquila, porque ele vivia de maneira justa. E o que é viver de maneira justa, Wellington? Lá em Provérbios capítulo 1, no versículo 7, diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temer ao Senhor, né, ao meu ver, é você fazer aquilo que é certo. Saber que Deus está te observando, que Deus está te olhando, que é Ele que vai cuidar de você. É você não extrapolar, é você não dar o jeitinho, né, que nós aqui no Brasil fazemos, o jeitinho brasileiro. Não, muito pelo contrário. É fazer o que tem que ser feito. Então o apóstolo Paulo fazia isso com maestria. Tanto é que ele é uma das pessoas, no Novo Testamento, ele é o cara que mais escreveu cartas. É o que mais tem conteúdo da Bíblia no Novo Testamento, é do apóstolo Paulo. E não é à toa que isso acontece. Isso aconteceu porque ele não somente tinha um conteúdo, ele não tinha essa expertise, ela não veio dele. Isso veio de Deus, veio da sua vida, do seu caráter, de quem ele era, de como ele foi dedicado e transformado para isso. Amém? Ele viveu de maneira justa. Ele não tratava as pessoas de maneira diferente. A igreja entrou no embate com ele. Muitos achavam, lá em 2 Coríntios, muitos achavam que Paulo, quando escrevia a carta, era uma coisa, ele era um cara completamente hostil, violento, aquele cara rude, mas quando estava no meio da igreja, com as pessoas no tete a tete, ele era um amoroso demais. Então as pessoas julgavam Paulo, mas ninguém conseguia resistir a esse cara. Não tinha como. Ele vivia de maneira piedosa, vivia de maneira justa. E por fim, ele também vivia de maneira irrepreensível. Amém? Então ele viveu de maneira piedosa, viveu de maneira justa e irrepreensível. A palavra grega amemptos, A-M-E-M-P-T-O-S, usada para descrever o advérbio irrepreensivelmente, tem a ver com o reflexo bíblico da vida, na sua vida. Aliás, o reflexo público da vida. Isso fala de uma relação correta com os outros. Seus inimigos podiam odiá-lo, é o que eu falei aqui, mas ninguém podia acusar ele de nada. Quem podia acusar o apóstolo Paulo? Quem iria acusá-lo de alguma coisa se ele vivia de maneira irrepreensível? Ele era justo, ele era piedoso e não tem como alguém fazer nada.
E aí sabe o que isso me lembra? Lembra lá em Romanos capítulo 13, que é a carta também escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele fala, quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês, vocês vão entender. Ó, Romanos capítulo 13, o título é assim, ó, um cidadão responsável. Né? Sejam bons cidadãos, todos os governos estão debaixo de Deus. Se há paz e ordem, é ordem de Deus. Então, vivam de modo responsável como cidadãos. Se forem responsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis para com Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui falando, cara, independente do governo, independente de quem está no comando, nós devemos ser responsáveis, ser corretos, ser justos, ser santos, ser piedosos, irrepreensíveis, onde ninguém pode nos acusar de nada. Ninguém pode nos acusar de nada. A gente faz as coisas certas, amém? Temendo ao Senhor. Entendeu agora? Entendeu a importância dessa condição do apóstolo Paulo, da vida do apóstolo Paulo como pai? Como pai ele viveu uma vida piedosa, como pai ele viveu uma vida justa, como pai ele viveu uma vida irrepreensível. E essa é uma palavra para você, pai. Pai natural, pai espiritual. Você precisa entender e levar isso ao pé da letra. Viver uma vida piedosa, viver uma vida justa e irrepreensível. Ser um bom exemplo. Onde você estiver, as pessoas te respeitam. Por mais que elas não concordem com você, mas elas te respeitam porque você é responsável. Você não quebra regras, você não quebra leis, você não dá o teu jeitinho, você faz o que tem que ser feito. Aquilo que a palavra diz e pronto, acabou. Amém? Então nós vimos aqui que ele fez um trabalho memorável, ele teve um procedimento irretocável, e daí a gente pôde ver 3 coisas importantes sobre esse procedimento irretocável. E a terceira coisa aqui é que ele tinha palavras encorajadoras, versículo 11 e 12, né? Que ele diz assim, ó, calma aí, deixa eu achar aqui. Versículo 11 e 12, deixa eu ver se eu acho aqui. Deus sabe que não vivemos à custa de ninguém e vocês são prova disso. Tratamos vocês como um pai trata dos filhos, tomando-os pela mão, incentivando-os e mostrando passo a passo como viver bem na presença de Deus, que nos chamou para o seu reino, para essa vida de alegria. Amém? Então opa, cadê? Então ele fala aqui, ó, a gente viu aqui que ele foi um pai. Aliás, perdão, gente, ele trouxe palavras de coragem para aquela igreja. De coragem. Ele sabia que a igreja estava enfrentando. A igreja ia passar por perseguição, a igreja ia passar por dificuldade, a igreja ia passar por problemas, situações conflitantes, por guerras, mortes, açoites, prisões. Mas ele começa a trazer palavras de coragem para aquela igreja. Ele ministra coragem para aquelas pessoas. Amém? Incentivando e mostrando passo a passo como viver bem na presença de Deus, que nos chamou para o seu reino, para essa vida de alegria. Aí você fala, como que Deus nos chamou para uma vida de alegria? Se a igreja naquela época estava prestes a passar por perseguição, a igreja naquela época estava sendo perseguida, aliás, estava sendo perseguida. Paulo já tinha sido preso. Amém? Então, a igreja estava passando por uma fase de turbulência e ele estava dizendo que Deus nos chamou para uma vida de alegria. Essa vida de alegria. Então o pai não deve apenas sustentar a família com o trabalho e ensinar-lhe com o seu exemplo, mas também deve ter tempo para conversar com os membros da família. Escreve Warren Wiersbe. Paulo sabia da importância de ensinar os novos crentes. Amém? Ele sabia a importância de ensinar para cada uma das pessoas. E aí ele define aqui, ó, vamos lá mais uma vez, 4 verdades a respeito disso. Tá bom? Não perde não. 4 verdades. Ele ensina cada filho espiritual individualmente. Paulo não era um pregador estrela que só gostava do glamour da multidão. Ele passava tempo com cada pessoa. Paulo, ele obviamente não era, né, uma unanimidade, uma pessoa com milhões de seguidores no Twitter, milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, um canal famoso. Ele não estava em evidência. Não, ele não era essa questão. Ele não era um ator famoso. Mas ele era alguém que fazia de tudo para trabalhar pessoa a pessoa, transformando-a no indivíduo que seria a imagem de Cristo. Ele fez isso. Ele era um pai para quem cada filho tinha um valor singular e por quem estava pronto a dar sua própria vida. Timóteo, Tito e tantos outros filhos da fé
que foram formados por esse grande líder chamado apóstolo Paulo. Paulo não só ensinava cada filho individualmente, mas ele também exortava cada filho na fé. A palavra exortar traz a ideia de estar do lado para encorajar, né? Como o Espírito Santo faz, Paráclito, né? Aquele que está ao lado para auxiliar, para te conduzir, para não deixar você olhar para trás, para não deixar você negar, mas ele vai te conduzir para que você chegue no lugar que ele quer. Ele usa a vara também para ministrar o amor. Então, como um pai que ama, ele também corrige. A correção, ela é uma demonstração de amor. O pai ama o pai corrige o filho que ama. Amém? E o pai ama o filho ao qual ele corrige. Então a correção, ela não é demonstrativo de ódio. Não, a correção, ela demonstra o amor, o cuidado, a preservação. Porque minha mãe dizia, eu era corrigido pela minha mãe, com vara. E minha mãe dizia, é melhor você apanhar daqui do que apanhar lá fora. E de fato, esse ensinamento da minha mãe, inclusive, um beijo para a senhora, mãe que está me assistindo, esse ensinamento da minha mãe fez com que eu não desviasse a ponto de ir para um lado totalmente ruim da força. Eu participei de coisas ruins, eu fiz coisas erradas na vida, mas eu só não fui pior porque eu lembrava literalmente desses ensinamentos da minha mãe. De olha, melhor você apanhar aqui do que apanhar lá fora. E eu vi muitas pessoas, de fato, apanhando muito lá fora. E eu sei que a maioria dessas pessoas esmagadoras não foram corrigidas. Elas poderiam ter sido espancadas pelo seu pai, que é completamente diferente de correção. Uma coisa é você corrigir o filho com a vara, outra coisa é você espancar. E quem faz isso, olha, vou te falar, não vou nem te falar o que essa pessoa merece. Que trata o filho com violência, tá? Trata o filho, espanca, dá choque, bate até sangrar, enfim, esse tipo de atrocidade não é um ensinamento bíblico, tá? Isso não é um ensinamento bíblico. Agora, eu encorajo você, pai e mãe, a corrigir o seu filho, seja com vara, seja com cinto, mas a correção, ela é importante, amém? Ah, eu não sei como corrigir meu filho. Chama no privado aqui, ou procure o seu pastor, faça melhor, procure o seu pastor e peça para ele ensinar como deve ser feita a correção com o seu filho, amém? O que não pode acontecer é você tratar o teu filho, ou agir com o teu filho de maneira violenta. Isso é errado. Você vai criar um demônio na sua casa. Ao invés de você criar um santo, você vai criar um demônio. Que quando ele crescer, se ele cresce num lar violento, que não tem uma demonstração de amor, imagina o que ele vai ser lá fora. Tá bom? Então ele exortava os filhos na fé. Terceiro, Paulo consolava cada filho na fé. Essa palavra está ligada à ação. Paulo não apenas os fez sentirem-se melhor, mas encorajou essas pessoas a fazerem coisas maiores e melhores. Amém? Ele não estava dizendo só assim, não, vai dar tudo certo, não, continue, não, faça isso, não. Ele estava dizendo que essas pessoas iriam fazer trabalhos melhores. Eles iam continuar os trabalhos, eles iam continuar o serviço. Um pai está ali incentivando, ele consolando, cara. Gente, a palavra é ou não é? A Bíblia é ou não é algo lindo demais? Ela é linda porque ela ensina. Eu estou falando aqui de uma paternidade espiritual, mas ela também nos ensina sobre uma paternidade natural. Olha o que a Bíblia está nos abrindo para a gente aqui, nessa aula. Aqui no meu caso à noite, mas para você talvez de dia, de tarde. A quarta coisa é que Paulo admoestava cada filho na fé. Essa palavra admoestar vem da palavra grega noutésia, tá? Que significa confronto, confrontar. O papel de um pai não é em todo o tempo agradar os filhos, mas prepará-los para a vida. Então, tem um livro que eu li que se chama, ele é de um argentino, que se chama A Sociedade dos Filhos Órfãos. A Sociedade dos Filhos Órfãos. Acho que é esse mesmo. Depois vai estar aqui embaixo no comentário o nome certo dos filhos, do livro. E ele fala a respeito da forma como os pais passaram a educar os seus filhos. E educar, ele coloca lá no livro, que educar significa... Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome da palavra? Decepcionar. A palavra educar, se eu não me engano, significa decepcionar. Se não tiver certo essa palavra, vai aparecer a palavra certa para você. Então, muitas vezes o educar, ele vai fazer com que o teu filho fique decepcionado.
Poxa, caramba, você tinha que fazer dessa forma, você não fez, castigo. Ah, eu quero isso. Não, você não vai querer, não é o tempo. Não é o momento, não é batendo perna, não é gritando no supermercado, não é gritando na padaria. Não é o tempo de você comer isso, não é o tempo de você fazer isso. Entende? É educar. É fazer com que o seu filho fique a se falar assim, caramba, poxa, meu pai me decepcionou, que ele disse não, mas lá na frente ele vai falar, caramba, aquilo foi muito bom. Eu tive grandes aprendizados. Muitas pessoas hoje, presta atenção, muitas pessoas hoje, elas não conseguem esperar em Deus, elas não têm a paciência de esperar em Deus, porque elas não foram treinadas dentro de casa. Então elas se precipitam, elas dão um passo errado, caem, outros tropeçam, mas a queda acaba sendo inevitável. Por quê? Elas não souberam esperar. Elas não souberam. Por quê? Não foi aprendido dentro de casa. De esperar, de ouvir um não. Tem gente que não consegue ouvir não. Tem gente que, se der uma repreensão, parece que você está sendo chamado de Satanás. Entende? Então a repreensão, ela não é ruim. Quando você sabe de onde ela vem. Se ela vem do teu pai, seja o teu pai natural, que é um exemplo, seja o teu pai espiritual, ela é uma correção, ela é uma afronta, é um confronto que vai te trazer encorajamento, que vai trazer aprendizado. Ela não vai fazer com que você vá para o inferno. Beleza? Então, receba a correção. Receba o confronto. Seja confrontado, aceite o confronto. A gente não está certo sempre não, sabia? Sabia que você não está certo sempre? Tem momentos da sua vida que você está errado. E que você vai se sujeitar e vai pedir perdão. Existem outros que mesmo você estando certo, você vai ter que pedir perdão. Isso acontece no casamento. No casamento isso acontece quase sempre. Entende? Então, prepare-se para isso. O livro O Monge Executivo escreve que um pai precisa distinguir entre desejo e necessidade. O papel do pai não é atender a todos os desejos do filho, mas suprir as suas necessidades. Mateus capítulo 6. O que Jesus fala? Amém? O que Jesus fala ali? Buscar em primeiro lugar essas coisas, em primeiro lugar o seu reino, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você ler o capítulo 6 inteiro, você vai perceber que Jesus está dizendo que ele vai, olha isso, suprir as nossas necessidades. E ele está falando de roupa e alimento. Ele está falando roupa, alimento. Não, ele está falando de roupa, alimento e moradia. Ele não está falando que ele vai te dar um iPhone 13. Ele não está dizendo que vai te dar uma Urus, né, uma Lamborghini. Ele não está dizendo que ele vai te dar uma mansão de 35 milhões de reais. Ele está dizendo que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que? Lê lá o capítulo 6, você vai entender o que eu estou falando. Ele vai suprir suas necessidades. Amém? E para a gente terminar, a última coisa aqui é que o propósito do apóstolo Paulo foi um propósito sublime. Então, só para a gente recapitular aqui, tá? Vamos recapitular para você não ficar perdido. 4 aspectos definem o ministério da paternidade espiritual de Paulo. Um trabalho memorável, tá? Um procedimento irretocável. E aqui nesse procedimento irretocável, nós vimos o quê? Nós vimos 3 coisas importantes que Paulo viveu de forma piedosa, Paulo viveu de maneira justa e ele também viveu de uma maneira irrepreensível, tá bom? E a terceira coisa aqui, ele dava palavras de coragem, ele encorajava aquelas pessoas. E vimos também 4 aspectos importantes sobre esse encorajamento. Paulo ensinava cada filho espiritual individualmente, Paulo exortava cada filho na fé, Paulo consolava cada filho na fé e ele admoestava cada filho na fé. E por fim, que é o último agora, ele tinha um propósito sublime, tá bom? Que está lá no versículo 12. Mas eu vou ler aqui um pouco antes. Tratamos vocês como um pai trata os filhos, tomando-os pela mão, incentivando-os e mostrando passo a passo como viver bem na presença de Deus, que nos chamou para o seu reino, para essa vida de alegria. E é o propósito sublime. Amém? O propósito de Paulo ao ensinar os seus filhos na fé era que eles vivessem de modo digno de Deus.
O termo digno, utilizado por Paulo, traz a ideia de uma balança, onde nossa vida deve ser uma vida equilibrada, como foi a vida do nosso querido Salvador Jesus Cristo. O alvo de Paulo era levar os crentes à maturidade espiritual. Os tessalonicenses deveriam atingir a plenitude da estatura de Cristo. Amém? Então aqui nós terminamos os versículos 9 ao 12. E entendemos como Paulo foi um pai de excelência para aquela igreja. Foi um pai para aqueles irmãos. Amém? Então tudo isso para que a gente se torne uma igreja madura. Amém? Tudo isso para que você se torne uma igreja madura. Essa é a palavra de Deus para nós nesses últimos dias. Dias que antecedem, né, aí a manifestação do filho da iniquidade, né, um cenário aí onde a igreja será provada, mas no fim Deus vai nos tirar desse lugar. Amém? Estaremos com Ele para todos sempre. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E uma outra coisa aqui para você. Aqui ou aqui vai aparecer um QR Code para você. E aí, se você quiser, você vai conhecer um pouco mais das minhas redes sociais, como me ajudar, como ajudar nessa nossa caminhada, nesse ministério. Mas fique à vontade para fazer o que você quiser. Amém? Você vai conhecer a minha loja, que vende essa e outras camisas aqui. Tem camisas masculinas, camisas femininas e por aí vai, tá bom? Ajude aí para que a gente consiga continuar esse trabalho de pregar a palavra de Deus. Um grande abraço, um beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!